que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 27. Mateus 19. Mateus 19, a partir do versículo 27, diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, que é no milênio, quando Jesus voltar, se assentar, quando na regeneração se sentar o Filho do Homem no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E qualquer que deixar casa, irmão, irmã, pai, mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Só que aqui os irmãos podem se assentar. Eu quero frisar que quem fez essa pergunta foi Pedro. Pedro gostava muito de tomar a frente e falar as coisas. Então, depois de grandes pregações de Jesus, Pedro já estava andando com Jesus, Jesus estava contando umas parábolas. Aí Pedro se viu na audácia, na ousadia, no abuso de perguntar: Senhor, deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Você sabia que Pedro fez essa pergunta para Jesus? O que nós vamos receber em troca? Irmãos, Pedro era um homem prático, né? Ele era pescador, então ele era comerciante, vendia peixe. A gente sabe de história de pescador, que às vezes conta coisa maior, mas não vem ao caso. Mas ele foi bem prático. Ele chegou para Jesus e falou assim: olha, nós largamos tudo. O que nós vamos receber em troca? É óbvio, irmão, que quem larga tudo por Jesus também sente, assim, a dimensão do que largou, né? Quando você larga uma coisa, larguei tudo para seguir Jesus. Larguei trabalho, emprego. No caso de Pedro foi isso. Jesus tinha um cargo especial para ele, pescador de homens. Então Pedro verdadeiramente largou tudo. A igreja naquele tempo largava tudo. Naquele tempo era diferente de agora. Mas eu quero começar a frisar para os irmãos que Pedro já tinha um irmão que era crente. Não sei se os irmãos sabem disso. Vocês sabiam que Pedro tinha um irmão? Pedro tinha um irmão chamado André. E André era seguidor de João Batista. André já ouvia a pregação de João Batista. Então quando Jesus passou, João Batista falou: é chegado, encontramos o Messias. Aí André passou a seguir Jesus. E André chamou Pedro e falou: Pedro, vou te falar sobre uma pessoa. E falou com ele sobre Jesus. E Pedro quis seguir aquele homem. E aí eles tiveram aquele encontro na praia. Jesus tinha acabado de pregar. E aí a multidão apertava Jesus. E Jesus entrou no barquinho de Pedro e pregou. E depois falou: vocês já pescaram hoje? Aí Pedro falou: já pescamos, mas não pegamos nada. E aí Jesus falou: vai pescar de novo. E Pedro falou: Senhor, não pescamos nada a noite toda. Pedro tinha experiência no mar, né? Se ele não tinha pegado nada de noite, vai pegar de dia. Por que tu acha que alguém pesca de noite? Porque tem um mistério lá, tem a hora do cardume que eu acho que é de noite, né, irmãos? De noite deve ser mais fácil que de dia. Aí Pedro pegou e falou: só vou fazer porque o Senhor está me mandando. E pescou aquela grande pesca. E depois largou tudo e foi seguir Jesus. Então Pedro era um cara obediente, né? Ele obedeceu o que Jesus falou. Mas Pedro se preocupava com o dinheiro. Como nós também nos preocupamos, né? Ele se preocupava em como pagar os impostos. Ele serve Jesus, ele vê os milagres. E é como eu estou dizendo, ele está vendo o sacrifício que ele está fazendo. Ele deixou a vida dele para trás. Então ele não tinha ainda noção do que Jesus podia fazer. Mas ele estava dentro de um contexto. Ele está vendo milagres e maravilhas. Só que ele ainda não conhecia o poder, a dimensão das coisas, sabe? Por isso
que Pedro vivenciou tantos milagres, mas ainda não entendia que podia vir coisa ruim pela frente. Deus andou com Jesus, viu o milagre da multiplicação do pão, viu o milagre da multiplicação do vinho, viu o milagre da multiplicação dos peixes, mas ele não sabia que ainda podia vir coisas ruins pela frente. Então, foi por isso que Pedro se perdeu. Porque quando Jesus foi cumprir seu sacrifício, Jesus morreu na cruz, Pedro negou Jesus, fez uma porção de coisa, né? Então eu já quero frisar para os irmãos que nós não podemos nos perder de Jesus quando vier a luta. Amém? Amém. Nós estamos andando com Jesus, está tudo bem, nós estamos vendo milagre, multiplicação não estamos nadando na prosperidade, mas Deus está sustentando, Deus está sustentando a tua família. A gente aqui, todo mundo, cada um aqui já passou por um milagre de saúde sério, todo mundo aqui passou um milagre de livramento, sabe, passou tantas coisas boas, mas quando vem a luta, você tem que lembrar que você já conhece Jesus. Você não pode se perder dele. Jesus foi preso, foi crucificado. Pedro começou a andar longe de Jesus. E aí o pessoal começou a perguntar e começou Pedro a negar Jesus. Quem começa a andar longe de Jesus, só por estar andando longe já está negando Jesus, já está negando a sua fé, já está deixando para lá. Então quando você passa por uma luta que você duvida, que você não crê, você já está negando Jesus. Que você não tem fé, sabe? São coisas, são erros que Pedro cometeu. Que eu quero até falar dos erros de Pedro aqui. Pedro andou sobre as águas, irmãos. Primeiro erro de Pedro. Pedro confundiu Jesus com fantasma. Pedro estava lá no barco. Quem vem pelo mar? Jesus. Ele já conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era poderoso. Quem poderia andar pelas águas? Só Jesus. Mas Pedro confunde ele com fantasma. E fala, Jesus, se é do meu, manda eu ir até ti. Confundiu, duvidou. Entendeu? Você não conhece Jesus? Então você não pode confundir ele no meio dos problemas e nem pode duvidar dele. Você não pode confundir que ele é bom, que é por culpa dele que você está passando por luta, por prova, porque muitas coisas que a gente passa é porque a gente busca mesmo, porque a gente vacila, porque a gente merece, e nem pode confundir, irmão. Jesus é poderoso. Jesus tinha o poder para andar sobre as águas. Você sabe o que é andar sobre as águas? É andar sobre aquilo que não tem, que tem matéria, mas não é para se vibrar, não é em cima de uma prancha, não. Aquele cara lá famoso, ele anda na prancha. O Medina tirou uma foto assim, ó, flutuando, todo mundo falou, né? Ele não tirou uma foto bonita pra caramba? Viu? Ele assim, a prancha caiu pra lá e tiraram a foto, parece que ele está flutuando. Mas Jesus, as pessoas se admiram com coisa tão pouca, e Jesus andou verdadeiramente sobre as águas. E Pedro viu isso, e Pedro falou, se é tu mesmo, me chama, como se Pedro não conhecesse Jesus. E Jesus, tão amigo, tão íntimo, chamou, como ele chama hoje você. Vem que o negócio está feio, mas vem que eu vou fazer você andar sobre as águas. Às vezes Jesus faz até a gente andar sobre umas lamas, sobre umas lutas, sobre uns terrenos difíceis, sabe, irmãos? Jesus faz você passar por cima de coisas que você não conseguiria superar sozinho. Jesus faz você andar, você chegar em lugares que verdadeiramente, sem ser da vontade dele, sem ele mandar, você não ia conseguir chegar. E é em busca da vitória, entendeu, irmãos? Pedro ia chegar no barco, ia chegar ao encontro de Jesus. Ele podia perder essa oportunidade, como nós não podemos perder a oportunidade. Jesus chama, a gente vem, sabe? Não só vi o sacrifício da igreja, vi a igreja quinta-feira, 7h30 da noite, depois do trabalho, depois da luta, é difícil. E eu sei que os irmãos moram longe, ainda vão pegar trânsito para voltar, todo mundo aqui mora longe. É sacrifício, irmãos. Mas ele se agrada que você venha, ele quer que você venha, e ele bota o chão em cima do mar, ele bota a estabilidade em cima do mar para você pisar. Por isso que nós temos que levar essa confiança, essa fé, isso que nós aprendemos aqui, lá para fora, para lá fora a gente poder andar em cima dos problemas também, para a gente poder andar em cima das lutas, para poder andar nos lugares de perigo, nas coisas que Jesus sabe, que nós sabemos que tem no mundo, e que na verdade é Jesus que está nos livrando. Ontem aquele falou que foi para a UPA e a garotinha de 9 anos baleada. 9 anos. Não fez nada contra ninguém, tomou uma bala. Estava lá sangrando, entendeu? Então são muitas coisas ruins, muitas coisas loucas, muitas coisas que você tem que passar sobre as águas para conseguir alcançar.
E aí Pedro pegou e foi andar sobre as águas. Olha só, Pedro, comedor de feijão igual a gente. Mas será que você consegue imaginar? Porque às vezes a gente fala, agora pensa aí. Uma pessoa igualzinha a você. Porque Jesus foi igual a nós de carne e osso, mas Jesus foi Jesus, né? Jesus, você sabe que é o Todo-Poderoso. Mas Pedro, de carne e osso igual você, andando sobre as águas. A gente prega isso, mas é difícil a gente acreditar nisso. É difícil a gente imaginar que a pessoa andou sobre as águas. Né? E ainda falou que ele teve pouca fé. Ele não teve pouca fé não, ele teve muita fé. Mas no meio do caminho ele teve medo e começou a afundar. Andou sobre as águas. Poxa, eu acho que você é capaz de andar sobre as águas. Amém? Amém. Mas se você tiver medo, é capaz de você afundar. Olha que coisa. Então Deus te dá o poder de tu andar sobre as águas e tu afundar? Não, isso não está coerente. Isso não está lógico. Se Deus te deu poder, se Deus abriu aquele negócio, se Deus abriu aquela porta, se Deus está fazendo alguma coisa para você entrar, tenha fé que você não vai afundar. Você não pode ter medo. O medo é o contrário da fé. E aí, quando eu estou falando medo, é coisas que a gente desiste, que a gente desanima, que a gente não vai, que a gente não entende. Sabe, irmãos? Se Deus abrir a porta, vai. Se você quer comprar um negócio, tem coragem, vai. Entendeu? Você tem que ter fé que Deus vai livrar. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu fui fazer uma entrevista e eu estagiava. Eu era estagiária, sabe? Mas eu trabalhava assim numa área muito específica. Eu estava aprendendo lá um negócio da arquitetura que era muito específico. Aí eu fui numa entrevista de emprego para isso, para fazer levantamento, era negócio de loteamento, negócio urbanístico, não tinha muita gente que fazia isso. Aí eu cheguei num hotel, que a entrevista naquele tempo não era na empresa, era num hotel, alugado um auditório para entrevistar as pessoas. Aí eu cheguei lá naquela recepção e tinha um monte de gente de idade, todo mundo mais velho que eu, só engenheiro gaúcho, formado, inteligente, mas o que eles estavam falando ali não tinha nada a ver com o trabalho, sabe? Eles estavam falando de coisas, o cara tem experiência em formação. E o negócio era para fazer decoração. Sabe? Era nesse sentido. Mas eu fiquei com medo, eu fiquei intimidada por aquelas pessoas que estavam ali. E eu não fiz a entrevista e fui embora. E até hoje eu tenho raiva de mim por causa disso. Aí chegou no dia seguinte, eu liguei pro meu telefone. Aí ele está fazendo entrevista? Aí a pessoa falou, não. Aquela empresa contratou esse local aqui só para ontem, fez a entrevista e foi embora. Irmãos, talvez eu tenha perdido a oportunidade da minha vida. Talvez eu tenha perdido uma oportunidade grande. Não importa se eu não perdi nada, se eu não ia nem ser contratado, mas eu tinha que ter ficado. Eu não podia ter ficado com isso. Isso me incomoda até hoje. Tanto que incomoda que eu estou contando até hoje, que é para incomodar vocês também, e vocês nunca desistem de fazer nada. Porque eu tinha capacidade, eu sabia mais que aquelas pessoas, eu estava vendo que aquelas pessoas estavam pensando aí, o que será que nós vamos ser entrevistados? O que será que vão perguntar? E eu sabia o que iam perguntar, porque eu entendia do trabalho. E eu não fiquei com covardia. Então, às vezes a gente fala assim, Deus vai restituir em dobro. Sim, Deus restitui em dobro. Mas tem coisa que você perde que nunca mais você vai ter. Tem umas oportunidades na vida, irmão, que a gente não pode perder, não. Deus vai dar outras coisas. Mas tem coisa que você deixar passar, eu não vou ser igual esse pessoal aí que fala muito de etarismo, né? Mas a idade pesa, sabe? A saúde pesa, o vigor, o dinheiro. Às vezes você está em casa, você está novo, estuda enquanto é novo. Porque depois que você estiver velho, casado, tiver que fazer comida, lavar roupa, você querer estudar, é mais difícil. Tem oportunidades que passam, irmão. Passa o tempo na vida. Tem gente que eu conheço, eu não quis ter filho. Aí quando ficou velho, quis ter, não pôde. Aí agora está sozinho, não tem ninguém. Eu estou falando que filho é muleta, não. Eu estou falando que filho é, sabe, bengala para cuidar. Eu vou ter um filho porque vai cuidar de mim quando eu estiver velho. Não é isso. Você cria filho para a vida. Não é isso. Mas sabe, a pessoa lutou, eu não quero, vou curtir minha vida, não sei o que, daqui a pouco está velho, perdeu oportunidades. Então não perca oportunidades, Deus está te dando oportunidades em que Ele já está sobre as águas, irmãos. E nós somos comedores de feijão, não bem o que Jesus já fez por nós, que Jesus tem que vir pegar. Jesus está falando, vai, faz. E você não faz, às vezes Ele vai querer que você faça sozinho. E se você não for, o que acontece? Vai afundar. Esse foi o erro de Pedro. Pedro teve outros erros. Dizem que um dos erros de Pedro foi pedir para curar a sogra, né? Dizem que isso é erro, isso é vontade do povo. Tem sogra que é muito boa, isso não foi pecado, isso foi qualidade dele. Mas ele vacilou algumas coisas, sabe? Ele foi para o monte com Jesus, irmãos.
Jesus não chamou ninguém, qualquer um para ir no monte, não. Jesus chamou os mais íntimos. O que Pedro fez no monte? Dormiu. Poxa, Jesus às vezes te chama para umas coisas, sabe, na intimidade, no mais íntimo. E o que tu faz? Mosca, dorme, se desliga. Jesus está falando, eu não estou falando nem de você virar à noite de madrugada, não. Estou falando também, porque a Bíblia diz: aqueles que me buscam de madrugada me acharão. É um momento do sossego, é um momento do silêncio, é um momento especial, sabe, irmãos? Só Deus sabe o que a gente via no monte quando a gente subia monte de madrugada. Deus dá oportunidade para tudo. Nós tivemos a oportunidade, 10 anos subindo no monte, na madrugada. E o que está no monte, a gente deixa, muita coisa a gente deixa no monte que a gente não pode nem contar, senão as pessoas não vão acreditar. É uma experiência pessoal, é uma experiência íntima, é uma experiência diferente, irmão. Você vê anjo, você vê demônio, você vê brasa, você vê saco ardente, você vê coisa que aqui no meio da Avenida Brasil você não vai ver, irmão. A você tem a visão muito aberta com pessoas que eu conheço que andam pela Avenida Brasil e vê demônio nas árvores. Isso aí é mistério. Então, na madrugada tem um mistério, na madrugada tem um rolo, na madrugada tem um sacrifício. O Jorge subia a madrugada, monte, terça-feira de madrugada. Eu não podia ir porque eu trabalhava. Eu não tinha força para ir passar uma madrugada no monte e no outro dia de manhã acordar. E ele acordava e ia fazer as coisas, mas eu não tinha essa força. E tinha um irmão que ia com ele. E orava a madrugada toda, até 3 horas da manhã. Aí chegava em casa 4 horas, 4 e meia, ele já ficava acordado para ir trabalhar no dia seguinte. Essa força só Deus que dá, irmão. Tinha uma irmã que subia no monte, a gente subia toda sexta-feira, ela era enfermeira. Ela vinha do plantão sexta, ficava sexta-feira toda de madrugada acordada, sábado ela ia para o plantão, só dormia no domingo. E ela ainda dava um testemunho: Deus nunca me permitiu de eu fazer nada errado no meu plantão, porque quem não dorme para mim vai fazer besteira no plantão. Deus tem que livrar, não é não? 72, 24, 48, 72 horas. Mas ali buscando, no sacrifício, sabe? E Deus honra. Deus honrou, Deus honra a separação, Deus honra a busca. Entendeu? O dormir não quer dizer só que você está cochilando, não. Quer dizer que às vezes você não está vigiando. Pedro ali, ele foi chamado para orar e vigiar. Ele não vigiou nem orou. Se você for chamado para orar e vigiar, se tem uma luta na tua casa, se está passando por um problema, ora, vigia e jejua, irmão. Luta contra esse problema antes que o problema te vença. Ah, Jesus vence tudo por mim. Ele vence sim, mas tem hora que ele quer que a gente participe também. E se ele ficar acordado e você ficar dormindo, ele não vai gostar não. Ele não gostou que Pedro dormiu não. E aí Pedro não vacilou também. Quer dizer, Pedro vacilou também. Nesse monte, o negócio, o mistério, o rolo foi tão grande que apareceu, transfigurou Elias e Moisés. Irmão, eu não vou falar do rolo, não vou falar do mistério, que Deus faz o que quer. Jesus orando, apareceu para ele ali Elias e Moisés. Ah, já morreu. Não importa. Deus quis que eles se materializassem ali para Jesus. Eles se materializaram. Pensa você, comedor de feijão, lá naquele monte sentado, e de repente você vê Elias e Moisés para ter uma reunião espiritual ali com Jesus. Olha só, pensa esse momento, visualiza isso, irmão. Bota a cabeça para pensar que coisa. E aí, sabe o que Pedro falou? Jesus, vamos fazer uma cabana aqui. A gente faz 3 cabanas. Uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Eu nem quero. Aí já não queria mais nem dormir. Irmãos, deslumbrou. Pedro deslumbrou. Pedro falou sem pensar. Porque não é para a gente adorar nem homens, nem anjos, nem o que você vê. Aquela manifestação de poder ali era para se ver a glória de Deus, para se ver o que Deus podia fazer. Então você pensa o que Deus pode fazer na sua vida, o que Deus pode transformar na sua vida, o que Deus pode mudar de coisas, entendeu? Mas não se deslumbre não é para você ficar deslumbrado não. É para você crer naquilo, não é para a gente morar no monte não, é para a gente descer cheio da glória de Deus e usar essa glória para fazer as coisas aqui na terra. Para se tiver um amigo no trabalho precisando de uma palavra, você saber dar. Para se tiver alguém doente, você orar. A Kathleen só fica ligando e falando: missionário, olha, vamos orar. E nós estamos orando, né, Kathleen? Até que está dando certo, né, Kathleen? Tem umas coisas que demoram mais, tem outras coisas que acontecem. Não. A gente que merece? Não, a gente não merece não. Mas Deus quer usar. Quem responde é Deus, mas quem olha é a gente, entendeu? É isso que tem que fazer. Então Pedro, naquelas confusões lá de coisas que ele fez de errado, vou falar outra coisa que ele fez errado. Ele foi avisado por Jesus que o diabo ia dar uma peneirada nele.
Jesus falou, olha, o diabo vai me dizer. Ih, não quero nem falar essa não, quero falar outra primeiro. Que ele fez de burrada. Ele cortou a orelha do Malco. Vocês sabiam disso? Jesus falou, os soldados vão vir me prender e eu vou ter que ir. Aí Pedro, enxerido, falastrão, que é, não, tu não vai falando. Se eu falei que eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar. Aí Jesus fez a primeira plástica da face da terra, pegou a orelha do Malco, botou no lugar de novo. Piadinha, gente. Jesus fez uma plástica, pegou a orelha do Malco, botou no lugar. Mais um milagre que Jesus fez, esse não precisava, que o Pedro, afoito, sanguíneo, exaltado, irmãos. Então, mas Jesus já tinha falado para ele, vou ter que passar por isso. Então não teima com Jesus. Quando Jesus falar que tem que passar por uma coisa, tem que passar. Não adianta lutar por nossa força e violência. Não adianta querer resolver com as nossas próprias mãos, irmão. Tem coisa que a gente não pode. Tem coisa que a gente vê aí no mundo que dá vontade de dar uma tapa. Dá vontade de falar bem feito. Sabe? Umas coisas aí que acontecem, que quando, que a Bíblia fala, o justo 7 vezes cai, 7 vezes se levanta, mas o ímpio só cai uma vez só, e tem uns ímpios aí que tá querendo mesmo que o fogo do inferno seja no volume máximo, vai vir te peneirar, o diabo vai vir te atentar. Vigia. Pedro se achou tal. Aí Jesus foi preso para ser crucificado. O que Pedro fez? Negou Jesus. Não tem nem comentário para isso, não vou nem comentar. Pedro negou Jesus. Não preciso falar, os irmãos sabem. Olha o tamanho da burrada. Mas o pior de tudo, além dele ter tido medo, dele não ter acreditado no que Jesus tinha falado, que Jesus ia ressuscitar, o pior de tudo foi que Jesus avisou. Então, às vezes Jesus está avisando, irmão. Às vezes Jesus está avisando. Às vezes Deus tem até misericórdia de umas coisas que não acontecem. Mas se Ele vai avisar, ó, não faz isso que vai dar errado. E a gente teimando, investindo, botando nosso fôlego, nossa força, nossas forças em coisa que não vai dar certo. Irmão, Jesus avisou primeiro. Se passar uma luta, Jesus então nunca avisa primeiro. Toda vez que a gente rouba a mente, faz coisas terríveis, ele está negando Jesus. Ele te ensinou, você sabe, você não está fazendo, você está negando Jesus. Você está negando Jesus e não é pouco. Mas se você não quer cometer os mesmos erros que Pedro, se arrependa e se corrija, irmãos. Deus hoje nos fala para a gente ter a oportunidade que Ele está avisando. Vamos se corrigir, vamos se acertar. Eu tenho o testemunho do nosso pastor da Assembleia, está parecendo mal, entendeu? Foge, se conserta, se acerta, sabe? Porque tem coisas que eu quero chegar nessa parte, irmãos. Pedro era um homem sanguíneo. O sanguíneo não se segura, ele se estoura. E às vezes você se estoura, sabe? Você faz coisa que depois você se arrepende. Pois é, era ruim, não é mais. Era mal, não é mais. Mas aquela personalidadezinha de Pedro, se você tiver, segura ela, controla ela, sabe? Aquela coisa, falei uma besteira que eu não queria falar. Irmão, eu faço tanto isso, eu falo umas coisas que depois faz mal pra mim. Eu fico mal porque eu falei, sabe? Isso é sanguíneo, isso é se estourar. Vem os satanás, os enviados de satanás que já vêm naquele pezinho para bater naquela tua unha que está doendo. Ele sabe qual é a unha do teu pé que dói, ele vem para pisar no teu pé, tu sabe que ele vai pisar, sabe que ele vai fazer raiva, tu sabe que ele vai fazer as besteiras, que vai fazer tu fazer besteira também, porque tu peca. Tu peca por causa dos outros, mas tu cai. Então, irmão, controla o Pedro, segura o pé, esconde o pé quando vier, sabe? Aquela tentação do cão, do satanás que vem para te tribular. Não tem isso aqui. A minha mãe, depois de convertida, minha mãe fumava escondido no banheiro. A criancinha, 50 anos, ela ia pro banheiro lá, tinha um banheiro lá no fundo da casa, ela ia pra lá fumar escondido, viu o cheiro todinho, daqui a pouco minha mãe passava, todo mundo sabia. Ela não estava se enganando não, sabe? Tem gente que não precisa. Eu vi um testemunho na internet, que eu vou contar porque eu creio que é verdade. A menina falou que ela era desviada, ela estava lá no bailão, fumando, bebendo, gastou um dinheirinho para comprar cerveja, só tinha 10 reais, comprou cerveja. Aí veio o cara, vambora, vamos sair daqui que isso aqui não é teu lugar. Olha, que isso, rapaz? Quem é tu para me falar? Tu tá aqui também? Me deixa. Não, vambora. Ele falou assim, vambora, aqui não é seu lugar. Mas por quê? Por que você tá falando isso? Ah, porque eu sou desviado também.
Entendeu? E eu já vi anjo na igreja, mas no baile eu nunca vi. Eu vi o anjo e ele falou que é para tu sair daqui. Vi um anjo e ele falou que é para te avisar, que é para você sair desse lugar, que esse lugar aqui não é para você. E eu vou sair daqui também e vou voltar para a primeira igreja que eu ver. Vou entrar na primeira igreja para achar. Irmão, é mistério, é rolo. Deus mandou um anjo para resgatar aquela mulher lá dentro do baile. Não foi nem ela que viu, foi o resgatou dois. O que viu e ela. A mulher saiu, nunca mais voltou. Nunca mais voltou para a prostituição, para a fornicação. Deu tempo de Pedro se tornar um homem intrépido, pregador corajoso. Mas antes disso ele teve que mudar. Ele teve que se arrepender e ele teve que segurar o gêniozinho dele. Depois daquele tempo, a Bíblia diz para a gente: use a tua ira para o bem. Irai-vos, mas não pequeis. Depois daquele tempo, Pedro usou aquilo que ele tinha de desvantagem como vantagem. Ele usou aquela intrepidez, aquela vontade, aquela gana, entendeu? Até aquela vontade de brigar, ele usou em prol do Evangelho. Ele brigava pelo Evangelho, mas ele não brigava mais com você. Depois de muita burrada, depois de muita vacilada, mas ele se arrependeu, sabe? E a gente querendo se arrepender, a gente tem força para mudar. Tem coisas que a gente pede, irmãos. Tem coisas que eu passei 20 anos pedindo: Senhor, me ajuda, me tira disso, me tira esse mau costume. E Jesus, Deus não tirou não, porque Deus quer que eu tire sozinha, que eu tenha força, porque eu tenha força para me controlar, sabe? Para não falar a palavra. O que ia ganhar? Olha só, largamos tudo, Senhor. O que ganharemos? Olha o questionamento dele, olha tudo que ele passou. Agora eu te pergunto: o que você largou para você estar querendo ganhar? Você já largou? Você já fez o que Deus quer que você faça? Já fez o que é uma caminhada, irmãos, mas a gente tem que começar a largar. Se a gente não começar a largar, a gente nunca vai terminar. A gente nunca vai conseguir alcançar, sabe? O que receberemos em troca? E Jesus foi tão bom que Jesus respondeu. Jesus falou assim, Mateus 19, a continuação da palavra. O que você vai ganhar? Em verdade, a gente não estuda muito o Apocalipse, a gente não estuda muito a volta de Jesus, a gente não sabe, mas vai ser em glória. Jesus está simplesmente dizendo que se você não é, aí eu não estou dizendo assim, eu vou largar a minha família, não é isso que ele quer, não, é o que está errado. Se tem alguma coisa errada na tua família, não. Mas se não tem, não é isso que ele está falando, ele quer largar as coisas erradas. Outra coisa que Pedro fez errado, sentar na roda dos escarnecedores. Eu tenho um encontro de família que o pessoal respeita porque a gente é crente. Se o pessoal não respeitar, eu não vou mais. Entendeu? Tem coisa que você tem que largar. Ele está querendo dizer isso. Todo mundo vai se voltar contra você. Você como crente, todo mundo pode ir para o pagode domingo, virar a noite. Você não pode vir para a igreja domingo, todo mundo acha que é errado. Quem não faz isso acha que é errado. É isso que é obrigar com a família. É isso que é obrigar, que é o discutir. Entendeu? Eu já tinha um conhecido que morava no terreiro, porque a mãe dele era mãe de santo, fez da casa dele no terreiro. Aí ele falou, eu tinha que passar pelo meio da sala, a manifestação lá rolando, acontecendo, o encontro lá rolando, e eu tinha que ir lá pro meu quarto. Entendeu? Mas eu não podia compactuar com aquilo. Eu também não podia largar a minha mãe, eu tinha uma situação lá com a minha mãe, e Deus honrou ele, irmãos. Hoje em dia ele é coronel do exército. Só pra vocês terem uma ideia, onde que esse homem chegou? Esse homem chegou, não tinha a menor condição de nada, estudava no quartinho lá no fundo, sabe, no terreno, e toque, tocando lá na sala, aquilo incomodava ele não podia largar, irmão. Mas ele não compactuava, ele nunca compactuou. E quando a mãe dele ficou doente, quem orou por ela foi ele. Você tem que estar pronto para orar quando a pessoa precisar, irmão. Você tem que estar preparado, você tem que botar aquele Pedro que tem lá no seu subconsciente guardado lá dentro, para você não ter raiva e dizer, agora não vou orar em nada, não vou ter que se fazer, porque a vontade é essa. Não vou ficar com raiva, não vou ficar com inveja. Eu vendo a pessoa que meteu o pé na jaca aí, agora vem, quer usar para os outros, vem querer coisa, sabe? Você não pode. Você não pode porque você é um Pedro convertido e transformado, amém? Então, Jesus falou mais coisas aqui, ó, vai morar no reino do céu comigo. E outra coisa, você vai se assentar e julgar. Poxa, você vai ter lugar de juízo no julgamento final, ou seja, você vai largar o barquinho, que Pedro largou um barquinho, para o reino. Você está preparado? Você pensa que é pouca coisa? Você pensa que está largando muito? Deus tem muito mais para você. E muito mais ele falou aqui, olha. Qual
Qualquer um que deixar tudo em meu nome receberá 100 vezes mais. Mas o que você tem para trocar? 100 vezes o quê? 100 vezes malcriação, 100 vezes aborrecimento, 100 vezes ignorância, 100 vezes negação, 100 vezes pecado. Você não tem nada para trocar, irmão. Agora, se você tiver uma moedinha, Deus vai multiplicar por 100. Ele pode te dar 100 vezes mais. Você quer? Muda, segura esse Pedro que tem dentro de você, porque o sanguíneo não muda. O sanguíneo só se controla. Ele até se regenera, ele se modifica. Deus está falando essa palavra para mim, regenera. Ele tem capaz de te regenerar. O que é te regenerar? É te corrigir, te consertar. Entendeu? Mas tem coisa que você mata, você guarda lá dentro. Isso não é omissão, sabe? Isso não é fingimento. Isso é um crente fingido, que era tudo, agora está fingindo que é crente. Não, você está debaixo do controle de Deus. Você não quer mais ser como você era antes. Não pode? Não, é pecado? É um teatro? Não, teatro não. É vontade de agradar a Deus, vontade de adorar a Deus. Eu podia, pisou no meu pé e daí, pum, dá-lhe pisão também. Mas não vou fazer. Entendeu? Vou deixar a justiça de Deus que um dia eu vou jogar junto com Deus. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Quem for Pedro, se levante. Mudado, modificado, transformado. Aprenda com seus erros, mude. Controle esse Pedro que quer fazer coisas erradas. E entregue para Deus, porque Ele tem 100 vezes mais para restituir. Se você botar uma coisa que você sacrificou 1000 vezes, Ele vai te restituir 100 mil vezes mais. Creia nessa palavra, amém? Amém.